Olá, boa Olá, tarde. Eu sou o Guilherme. eu sou a Lilian. Nós somos aqui do nosso canal do Café com Atom. E hoje, depois de uma grande pausa que a gente estava em alguns estudos, né? Então a gente está voltando hoje para falar de arquétipos. Então, assim, mesmo eu com a Lilian, a gente estava as ideias não estavam muito certas, né, entre eu e ela. Então, ela segue mais o Jung e eu sigo mais o Hélio Couto. E no fim a gente vai acabar se acertando aqui, ó, né? Na verdade, a gente fez um vídeo para falar de arquétipos e aí a nossa cabeça, a minha pelo menos, começou a fritar. Eu não me conformava com algumas coisas, eu não entendia. E aí eu decidi estudar, fui ler um livro do Jung que, pelo amor de Deus, foi o quê? 2, 3 meses, sei lá. Para ler, entender, não sei se eu entendi, mas aí a gente discutiu bastante, né? E a gente decidiu fazer mais um. Que também ainda, assim, são reflexões, né? São reflexões. Assim, eu gosto de uma prática mais objetiva, que a gente fala que o Hélio Couto fala, né? Que o arquétipo é o modelo perfeito, o ideal, né? Então, são energias vivas que causam sentimentos, causam emoções na gente, né? E o Hélio fala muito de alguns arquétipos, ele cita, né? E o Jung já fala que são coisas mais dependentes da nossa vivência, do nosso conhecimento, enfim, Que tá no inconsciente coletivo, né? está no inconsciente coletivo. Por exemplo, então vamos falar assim, tem arquétipos que causam boas energias, tem arquétipos que causam não tão boas, né? Ruins mesmo. Então, por exemplo, eu vou falar dos arquétipos bons. O melhor que a gente fala hoje é a águia, né? Que ela produz dopamina, são os melhores, né? Para autoestima, poder, crescimento. São os arquétipos são usados pelas grandes nações, como Estados Unidos. Numa empresa, o CEO que usa o arquétipo da águia, ninguém mais pode usar. Isso não dá certo, né? Conflita, né? Lembrando que até um casal não deve usar a águia juntos, porque vai dar conflito dos dois querendo ser o poder, né? Então dá uma dopamina na pessoa, dá um poder, tá? Então outro arquétipo muito bom que a gente pode citar é da borboleta. A borboleta é a transformação. Então acho que na maior época da minha vida, da minha grande transformação, tinha borboleta na parede e a gente nem tinha pensado nisso, era normal. Então, por exemplo, podemos falar também do cavalo, que é força, que é rapidez, direção, também tem liberdade, leveza, é um ótimo arquétipo. O golfinho, que traz alegria, é sociável, ele é bom para ter em ambientes de festa, nunca no trabalho, tá? Então, lembrando que, assim, tem alguns arquétipos que a gente deve usar de um jeito e não usar de outro, né? Então, assim, se você quer alguma coisa, procura, estuda, vai no Google lá e procura, tá? Por exemplo, as uvas, que é um arquétipo de abundância, de prosperidade, também é um arquétipo bom, tá? Use com sabedoria. E tem os arquétipos ruins, por exemplo, aqui a gente entra numa discussão, por exemplo, o arquétipo de caveira, morte, osso, monstro, fantasma, essas coisas assim, elas não causam como é que fala, não é energia, mas um bom sentimento na gente, né? Toda vez que a gente olha, a gente não gosta daquilo, né? São os piores, são os extremamente negativos, induzindo a medo, autodestruição. É um péssimo arquétipo, né? Ossos, então caveira. Tem gente que gosta porque usa tipo uma alavanca, não sei, são fases da vida, né? Quando é jovem, acha que pode tudo, não sei. Mas não são os piores arquétipos. Outro arquétipo ruim, por exemplo, um elefante. O elefante é um burro de carga, lento, não traz coisas boas pra gente.
Por exemplo, galinha. Galinha é uma presa Elefante é fácil. lindo. Mas é um burro de carga o elefante, né? Mas ele é majestoso, ele tem grandes orelhas. A sabedoria oriental da Índia, se não me engano, eles falam que o elefante é muito sábio, que ele ouve muito e os olhos são pequenos. O então... elefante, ele tem boa memória, né? Eles falam, né? Mas ele não é um arquétipo bom, né? Ele é pesado e lento, amor. Você quer... tem os dois lados Então, da coisa, né? Você prefere usar um cavalo que é rápido, elegante ou um elefante? Então, depende do quê? Se eu quisesse ter sabedoria... O cavalo, né, quer dizer que é sábio. E o cavalo é usado pelos diretores das empresas, eles usam cavalo. Concordo, Como nível, é a águia lá em cima, diretores são cavalos, depois vai descendo, aí chega no nível lá da formiguinha. Bom, a galinha, apesar de tudo, ela procria sem parar, é uma presa fácil. Então, ela assim, ela não é um arquétipo bom. Mas não é que a gente não deve gostar de galinha. Eu adoro galinha. Mas eu não tenho nenhuma galinha na minha geladeira, eu não tenho arquétipo de galinha aqui, eu não vivencio isso, tá? Eu, se for para vivenciar, eu vou vivenciar cavalo, vou vivenciar lobo, que trabalha em equipe, águia, não vou vivenciar um elefante, que é lento. Então, você tem que pensar no que você vai vivenciar. Uma Cleópatra que dá poder, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, papagaio. Papagaio é fraco, também é uma presa fácil. E é o arquétipo, o símbolo do Brasil, né? Então, fica o código. Como diz o Marçal, Pega né? o código. Pega o código. Tá? Então, você pode ver pato, tartaruga também é uma coisa lenta, não produz nada. Tem a vaca, que é totalmente usada, né? Um animal de corte, puxarado. Não é uma coisa que te dá força, é uma coisa útil. Sim, eu adoro vaca também, adorava viver na cocheira, essas coisas, mas não é legal. Sapo, rato, só de olhar para eles a gente não tem uma sensação boa, né? Então, assim, você tem que vivenciar o arquétipo do que você quer. Assim, eu quero ser próspero, eu quero ser ágil, tem que vivenciar esses arquétipos melhores. O tigre, que é força, foco, entendeu? Então, Na verdade, eu acho que tudo isso que você está falando é como usar o arquétipo, né? Não está querendo dizer, falar sobre o animal. É que o animal, ele representa um arquétipo e aí como você pode usar esse símbolo desse animal na tua vida como um arquétipo para determinado objetivo. Então, vivenciando ele do que você quer. Agora, se você quer ser lento, uma presa fácil, usa um arquétipo da tartaruga, por exemplo, do papagaio. Então, eu gosto dessa parte porque, assim, realmente isso é uma coisa comprovada, né? Então, se você pegar as nações, os grandes CIOs, você vai vendo que os arquétipos que eles usam. Quando você entrar numa grande empresa, vai lá e olha os quadros da empresa. Nada é por acaso. Olha os grandes quadros que você vê no YouTube, tudo. Olha as pessoas, o que tem. É gato, que é quase igual ao tigre, que é força, elasticidade, foco. Olha os arquétipos que tem. Você não vai pegar um CIO e vai entrar na sala dele, vai ter um pato na parede, entendeu? Então, não tem como negar. Eles geram, é uma consciência viva, gera neurotransmissor, entendeu? Causa sentimento, causa emoção. E quando causa sentimento, causa emoção, as suas atitudes vão ser baseadas nisso, entendeu? Então, essa é a minha leitura de arquétipo, depois de tudo que eu estudei. E aí o que disso tudo pra mim era muito confuso, porque eu queria definir isso, definir o que é arquétipo. Eu sempre conflitava, por exemplo, esse negócio do elefante, não consigo ver o elefante como algo ruim, E aí, nesse livro aí do Inconsciente Coletivo do Jung, que eu li, tem muita coisa do Jung, eu me ativei a esse livro, eu consegui entender um pouquinho. Muito embora a conclusão seja, arquétipos nunca serão explicados. Por que eles não serão explicados? Porque eles não têm nenhuma definição específica. Isso está na nossa matriz, né? Várias pessoas falam disso, são as ideias primordiais. Isso está dentro da gente e isso vem sendo vivendo e vem sendo vivenciado e isso vai sendo modificado. Porque uma das nossas discussões também era a caveira. Poxa, tem gente que fala que a caveira representa
eu vou olhar a caveira e eu vou lembrar que eu vou morrer. Então, se eu vou morrer, deixa eu viver isso aqui bem, né? Então, poxa, de repente, para essa pessoa, aquilo não faz mal. Porém, uma das coisas que a gente conversou para a maior parte das pessoas, aquilo representa a morte. A morte é algo que a gente não quer, medo. Então, essa energia do medo, enquanto inconsciente coletivo, enquanto muitas pessoas estão vivenciando, ele traz algo negativo. Mas para algumas pessoas ali, não. Então, isso para mim era muito confuso, né? Aí, o que ficou legal, assim, que deu uma clareada na minha cabeça estudando inconsciente coletivo de Jung? O que ele fala? Ele faz no meio desse monte de estudo, ele fala assim, nós, enquanto evolução aí do homem, do primata, até chegar aqui, o consciente foi se formando. A gente era primitivo e inconsciente. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tornando o inconsciente consciente. Mas não quer dizer que nós não tenhamos, nós temos, a psique humana, na verdade, ela é formada por consciente e inconsciente. Antes, e aí antigamente, a gente só era inconsciente. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai, a psique ela vai se modificando. Ele até dá o exemplo da criança. A criança nasce com a psique dela sem se formar, ela vai formando, então ela vai aprendendo a andar, ela vai aprendendo a falar. E esta parte da cognição é onde a consciência vai, não sei se eu posso falar formando, né? Mas ela vai formando, né? E só que, o que está no nosso inconsciente? Está tudo, estão as nossas experiências, as nossas outras vidas. Ele é formado e ativado por símbolos, formas. E o inconsciente e o arquétipo está ali. Por que eu vou falar de novo, a gente falou no outro vídeo. Toda menina, ela pensa em ser mãe, não toda, né? Tem algumas que não, mas antigamente assim, sim. Antigamente sim, mas assim, algumas coisas estão intrinsecamente dentro da gente, a gente não sabe explicar, a gente não sabe que momento a gente aprendeu, como a gente aprendeu, então isso tudo vem das nossas experiências pregressas, estão no nosso inconsciente e tudo isso são formas arquetípicas. Então, o arquétipo, eu acho que é essa grande leitura que a gente faz dos símbolos que estão no inconsciente, a gente vem trazendo ele para o consciente, né? Só que isso tudo tá dentro da gente e a gente vai vivenciando ele. E quando a gente fala o arquétipo positivo ou negativo, junto disso tudo, das definições, do uso deles, quando você negligencia um arquétipo, isso sim ele pode fazer mal. Quando você não entende, quando o consciente não racionaliza aquilo ali, aquele instinto, né? De repente isso pode fazer mal. Então, assim, eu acho que faz parte do nosso autoconhecimento entender o arquétipo, vivenciar os arquétipos. O Gui, quando ele quis falar de todos esses arquétipos e tal, isso tudo é você saber usar, manipular. Mas, além disso, eu acho que a gente precisa olhar pra gente e ver, e enxergar os arquétipos presentes dentro de nós e aí aprender a usá-los também como, não só como ferramenta para trabalho, para conquistar as coisas na vida, mas de autoconhecimento. E isso ficou muito presente para mim na leitura do livro, essa questão. A psique é formada por consciente e inconsciente. O inconsciente, ele entende, ele vê tudo isso como simbologia, instinto, sentimento, e o consciente vai traduzindo isso. E os arquétipos, eles estão aí no meio. Então, assim, a todo momento o arquétipo está presente na nossa vida, a todo momento a gente está vivenciando o arquétipo. E quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a racionalizar isso, a gente pode... que faz parte da inteligência, né? A gente pode começar a usar isso a nosso favor. E não ser levado, porque é isso que também é uma coisa muito importante. Quando você não entende, quando você não pensa sobre, você é levado. Você até usa uma frase, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mares calmos Não fazem bons marinheiros. Mas não é essa, era uma outra que você usava. Deixa a vida me levar. Antigamente eu falava, deixa a vida me levar, quando eu não tinha conhecimento. Agora eu sou dono da minha vida. Então, quando você pensa assim, deixa a vida me levar, esses arquétipos todos, as suas experiências, eles estão todos desorganizados. Então, quando você começa a entender, você
você sabe controlar, você sabe usar. É uma ferramenta mesmo, né? O conhecimento disso. Mas não que se você nunca quiser pensar a respeito, ele vai estar aí dentro. Ele vai estar atuando, ele vai estar mexendo com você. Lembrando também que assim, o Jung ele fala que é um conhecimento, como se fosse um conhecimento adquirido, né? Vamos dizer também que você, na última encarnação sua, você foi morto por um tigre. É lógico que hoje, quando você vê um tigre, não vai fazer bem para você, que dentro de você vai vir, vai ter uma lembrança lá dentro, meio que inconsciente, não vai te fazer bem o arquétipo do tigre, entendeu? Mas... Sim, uma coisa que eu lembrei que eu vi na minha colinha, ele fala assim, que o inconsciente ele usa os símbolos, né? E o inconsciente ele usa as figuras humanas para interpretar. Por exemplo, o inconsciente ele fala muito, ele vai muito no dragão, na serpente, elefante, leão, no animal. E o consciente ele vem muito representando rei, rainha, pai, filho. Então a gente usa, né? Esses dois exemplos, assim, como... Isso tudo também é arquétipo. Você vê, você falou só de arquétipos de animais, mas também existem os arquétipos humanos, porque o consciente faz isso, entendeu? Essas figuras, o sábio, o imperador, Papisa, exato. Um monte, Mas isso é o consciente que vem racionalizando e vem usando a figura humana. Já meio na linha do Jung, né? Conhecimento, que a Cleópatra era não sei o que a Marilyn Monroe era não sei o que. Exatamente. E que mais que eu acho que eu queria falar isso? Eu queria falar sobre outra coisa que ele fala no livro, que o arquétipo ele é um órgão anímico presente em cada um. Então, assim, não adianta a gente falar, ai, não existe, ai, não sei o quê. Você pode até falar, mas isso não é um fato. O fato é que, sim, ele funciona, ele atua, e nós aqui, né, enquanto essa realidade que a gente vive, nesse momento que a gente tá, ele tá atuando na nossa vida sem que você queira. Então, a importância de você usar o autoconhecimento para poder manipular isso. O que mais que eu achei legal e eu queria trazer desse livro? Uma loucura, assim, que eu comentava muito com o Gui, o conhecimento do Jung, para falar sobre isso, ele estudou, ele fala de tudo, gente, política, ciência, história, ele ia nos dois, no mundo oriental, no mundo ocidental, escritor, médico, filósofo, assim, uma riqueza. Se eu puder falar para as pessoas, se eu puder, hoje eu falo que eu sou fã dele, porque ele é realmente um cara maluco, mas assim, a riqueza, o conhecimento de todas as áreas, sabe? Não é um cara fechado numa caixinha, não. Ele foi ler tudo, cristianismo, tudo, muito profundo, por isso eu acredito muito no que ele fala, e ele trouxe tudo isso para os estudos de caso dele, para dentro do consultório, há muita leitura através dos sonhos das pessoas. Então, a outra coisa que eu falo, que a gente tem conversado, vamos analisar os nossos sonhos, os arquétipos também estão muito presentes nos nossos sonhos. Todo esse estudo que ele fez, ele trazia para a prática dentro disso. Que mais? Acho que de mais importante era isso que eu queria dizer. O inconsciente coletivo é isso. Esses arquétipos estão presentes na nossa vida. Eles vão se modificando enquanto inconsciente, porque à medida que a gente vai vivenciando, a gente também vai mudando as coisas, difícil, né? Você falar desse jeito assim, é difícil você... Como é que eu vou usar o arquétipo do Jung, né? Então é difícil. Outra coisa. Que o arquétipo está dentro da nossa cabeça, do nosso conhecimento. Outra coisa legal que eu tinha trazido no primeiro vídeo, eles falavam dos 12 arquétipos do Jung. Pelo que eu entendi, se eu não estiver errada, o Jung não classificou 12 arquétipos. Ele veio classificando os arquétipos na medida que ele ia estudando, e ele não classificava. Eu acho que os alunos do Jung classificaram, mas ele vinha identificando os arquétipos. Esse arquétipo do inocente, do sábio, eu não achei ele falando, esse aqui é o tal arquétipo, o arquétipo do inocente funciona assim. Não, ele começava a ver
O que é um sábio? O sábio, onde ele está? Onde ele está na cultura, onde ele está na política, onde ele está na história, onde ele está nas civilizações, onde ele está... Dentro dessas várias linhas, ele ia identificando esses comportamentos arquetípicos. Então, assim, pelo que eu entendi, ele não encaixotou, ele não classificou. Em 12. Aí os alunos deles, a partir de os discípulos, né? A partir de todos esses estudos, eles vieram dando algumas classificações. Não estou falando que está errado, não. Mas é o que eu entendi, porque eu queria falar, eu quero falar sobre os 12 arquétipos do Jung. Aí depois que eu li o livro, eu falei, não, é muito mais amplo. Muito, 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 muito mais amplo. Então, fizeram uma mandala, compilando isso, eu quero ver se eu consigo colocar no final do vídeo, mas eu não, pelo menos nesse livro, Inconsciente Coletivo do Jung, eu não achei ele denominando. Ele vem compondo isso, através de todos esses estudos que ele ia fazendo. É fantástico, fantástico, muito legal. Vale a pena a leitura. Então, assim, acho que a conclusão que eu queria dar para tudo isso é: gente, o arquétipo existe, o arquétipo, quer você queira, quer não, ele é como se fosse teu coração, teu fígado, ele tá dentro de você, tá no teu inconsciente, ele tá junto com o consciente, consciente e inconsciente, eles estão todo momento interpenetrados. Eu e o Gui, a gente sempre fala assim, a gente sei lá, as pessoas falam 5% consciente, 95% inconsciente, 10%... Enfim, eu não sei lá qual que é esse percentual, só que eu e ele, a gente sempre entendia que o consciente estava separado do inconsciente. Não tá. Ele tá junto. E ele tá atuando, os dois estão atuando. Então, assim, acho que só com o autoconhecimento, com muita oração, com o coração aberto, com vontade, a gente vai conseguir ir convivendo harmonicamente com tudo isso, né? E a nossa psique, ela é isso, consciente e inconsciente. E a gente tem, acho que à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai buscando, que a gente vai sentindo, que a gente vai aprendendo a conhecer os nossos sentimentos, a gente vai entendendo. E aí a gente vai entendendo o arquétipo e a gente vai se entendendo. E os arquétipos mudam à medida que as civilizações vão avançando. Eu quero só concluir agora, prometo, com uma frase aqui, ó, do livro. Nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula. Trata-se de um recipiente que nunca vai esvaziar ou encher. Persiste através de milênios e sempre exige novas interpretações. Então, acho que o arquétipo é isso aí, gente. Nunca vai esvaziar, nunca vai encher, sempre vai estar mudando e está dentro de nós. Então, vamos usar a ferramenta, né, para o bem. Use e abuse dos arquétipos. Ponha no seu celular. Eu na capa do meu celular, às vezes tem uma águia, às vezes tem... Júpiter, às vezes tem cada hora varia essas coisas, mas use os arquétipos, tá bom? Use e não negligencie, também ele fala aqui, presta atenção quando de repente você está vivenciando um arquétipo e ele está te fazendo mal. Outra coisa, isso. Agora a gente vai dar uma mudada no nosso canal, a gente vai fazer uma sequência de entrevistas aqui. Também, então, né, a gente tem que voltar a gravar. E aí a gente teve a ideia. Então, se você quiser, posta aqui o assunto que você gostaria, que tipo de vídeo você gostaria de trocar ideias com a gente, tá bom? Então, estamos aqui, muito obrigado, curta o nosso canal e vamos em frente. Bora lá. Bora lá. Obrigada, gente. Beijo.